Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aula. E nessa aula estaremos aprendendo a como estar instalando e utilizando o SaaS em nosso computador, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá fazer, né, todo esse processo de configuração e instalação do SaaS aí no nosso sistema. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o site, beleza? O site lá do SaaS. Então aqui eu vou vir aqui, ó, digitar saaslanguage.com, e a gente vai se deparar com esse site. Se a gente for vir aqui na parte aqui de instalação, você pode ver que ele nos dá dois tipos de instalação, beleza? Um utilizando aplicativos, que seria clientes, né, SaaS, beleza? Então aqui tem vários que ele dá aqui embaixo. E tem aqui o command line, que é utilizando aí o comando, a linha de comando, beleza? Primeiramente vamos estar aprendendo a como instalar utilizando aqui um desses clientes, e depois também aprenderemos, né, a como estar instalando para utilizar via linha de comando. Então, pegando esse primeiro exemplo, primeira parte, no caso aqui ele nos mostra aqui, né, vários clientes. Claro que aqui também existe outros também, beleza? Porém ele mostra aqui os que mais são utilizados. No nosso caso, a gente pode estar utilizando, eu particularmente gosto muito de utilizar esse Koala, beleza? Ele é um cliente SaaS bem fácil, bem simples de estar utilizando, então não tem muito segredo. Então a gente pode estar clicando em cima dele, beleza? Vou estar abrindo em outra aba aqui. E aí você vai se deparar com esse site aqui, ó, Koala, que é justamente esse software aqui, esse cliente. E aí você pode estar clicando para fazer o download aí do executável, beleza? No meu caso já tenho ele aqui instalado na minha máquina. Vou estar demonstrando para vocês como está utilizando esse software aqui, que é bem fácil estar utilizando, beleza? Então aqui eu vou estar minimizando no momento essa página e vou estar abrindo aqui o meu Koala aqui, que seria esse software que acabei de mostrar para vocês. E aí, ao abrir ele primeira vez, você vai se deparar com essa tela aqui. Esse aqui que seria o software, né? Esse Koala aí, que ele faz com que a gente consiga aí processar nossos arquivos, né, SaaS para CSS, beleza? E aí, a gente vai fazer uma demonstração aqui bem simples e rápida de como funciona e como está utilizando ele. Então, vou abrir meu editor aqui de código, beleza? Eu já tenho uma pasta aqui criada, vou até mostrar para vocês aqui, ó, que seria essa pasta aqui, teste SaaS, beleza? Então, se você for ver aqui, ela tá vazia, não tem nada. E aí, vou vir aqui no meu editor, vou estar salvando esse arquivo dentro daquela pasta lá, teste SaaS. E eu vou estar colocando aqui, ó, teste SaaS. E a extensão do arquivo, que no caso vai ser SCSS, que significa SaaS, beleza? E aí, vou só tirar esse aqui, ó, esse SaaS aqui, para não confundir. Salvando aqui, beleza? A gente vai estar escrevendo aqui um código aleatório, que no caso, né, utilizando o SaaS. Então eu vou estar criando aqui uma variável, tá colocando aqui o widget 300 pixels, vou estar colocando aqui o right 150 pixels, e aí eu vou estar colocando aqui uma classe aleatória, beleza? Uma classe chamada teste, que vai receber aqui um widget right, tá colocando aqui um background color, vai ser um vermelho, e um margin button 10 pixels. Então vocês podem ver, eu estou aqui utilizando aqui, né, algumas funcionalidades do SaaS, como é o caso aqui de variáveis, beleza? Relaxa, se você não entendeu aqui, não tem problema, eu estarei explicando para vocês mais à frente como que está criando variáveis, como funciona isso tudo, beleza? Isso aqui é apenas para a gente fazer um exemplo. Então show, já está salvo aqui na minha pasta. Eu vim aqui na pasta novamente de teste, olha só, você pode ver que aqui ele vai estar, né, o meu arquivo teste.sas. E aí a gente vai estar utilizando esse camarada para poder converter esse teste.scss, perdão, para o nosso arquivo CSS comum. E aí a gente pode estar clicando nesse maisinho, beleza? Para adicionar justamente essa pasta a esse software. E a gente clica aqui, ele vai falar onde que está, no meu caso aqui já está selecionado, teste SaaS. E ao fazer isso, ele vai verificar, né, quais arquivos CSS tem dentro da minha pasta. No caso aqui é apenas um. E aí para converter ele é muito fácil. Pode estar clicando em cima dele, beleza? E aí ele vai abrir essa aba aqui do lado. Você simplesmente pode deixar marcado aqui. E aí você pode selecionar aqui o estilo de saída, ó. Se você quer Next, Expanded ou Compacto, beleza? Eu
particularmente gosto de deixar ele aqui compacto mesmo, beleza? Aí fica a seu critério. E aí, se eu clicar aqui em compilar, o que que vai fazer? Ele vai converter esse arquivo SAS, né, para o arquivo CSS comum. Se eu clicar aqui em compilar, ele vai carregar e ele falou que teve sucesso. E se eu vir na página aqui agora, você pode ver que ele está, né, criou aqui um arquivo map, né, e o arquivo CSS. Se a gente abrir agora esse arquivo CSS aqui, na verdade é só arrastar, né? Deixa eu ver aqui. Eu posso vir aqui e arrastar aqui. Se eu abrir o arquivo teste.css, pode ver que ele me gerou justamente um arquivo CSS comum. Beleza? Então, essa é a funcionalidade, né, de estar utilizando esse software aqui para converter, né, seus arquivos CSS, SAS para CSS. Beleza? E agora vamos estar vendo como está instalando a outra forma, né? Então, a gente viu uma forma que seria utilizando aqui um cliente, né, SAS. E agora vamos estar vendo como está fazendo a instalação e utilizando via linha de comando. Então, aqui eu vou estar apagando esses arquivos. A gente não vai precisar dele no momento. Então tá vazio. E para poder fazer a instalação, para utilizar via linha de comando, é necessário que você tenha aí o Node, beleza? E o NPM instalado na sua máquina. No meu caso, que eu já tenho o Node e o NPM instalado, beleza? Então eu vou abrir meu terminal aqui agora. Então pode ver aí. Então se eu clicar aqui, ó, descrever Node-V para ver a versão do Node, eu estou com a versão 12.17.0 instalado. Se eu ver aqui o NPM, eu tenho a versão 6.14.4 instalada, beleza? Então, você precisa ter instalado aí o Node e o NPM. Para poder instalar é muito fácil, pode estar vindo no site aqui, ó, Node.js download. E você vem nesse site aqui, ó, node.org, e faz a instalação do executável aqui do Node, beleza? Eu não vou ensinar isso aqui porque já seria legal que você já tivesse instalado aí na sua máquina. E aí depois que tem instalado o Node, você pode estar vindo aqui, ó, e copiando esse comando, npm install -g -sas. O que ele vai fazer? Ele vai instalar, né, um módulo aí, SAS aí no seu computador. E o G significa para instalar globalmente. Então, qualquer canto que você for tiver utilizando aí no projeto, né, a pasta, você pode estar utilizando o comando SAS para poder executar ele, beleza? E aí depois que você tem, né, rodar esse comando, você precisa fazer apenas uma alteração aí no seu computador. No caso aqui a gente está utilizando o Windows, beleza? E aí qual que seria a alteração? Se você instalar esse npm aqui e você abrir o seu terminal e digitar SAS, você vai ver que ele não vai reconhecer. Por quê? Porque você precisa alterar o path do seu sistema, beleza? E como é que faz isso? Bem simples, bem fácil. Você pode estar, né? Vou até colocar para vocês aqui na tela. Vocês podem estar copiando essa URL aqui, ó, que seria a pasta, né, que tá lá o npm depois que a gente instala o SAS, beleza? Então aqui você tem que alterar o Samurai, no caso aqui é o meu usuário, você altera pelo seu usuário e coloca esse caminho, beleza? E aí ao fazer isso você vai se deparar com essa pasta aqui, ó, beleza? Vai se deparar com essa pasta. Tanto é que se eu copiar, né, aquele diretório lá e colar aqui no Explorer aqui, ó, eu vou cair nessa pasta. Então você vai pegar esse caminho, lembrando, alterando o nome do seu usuário aqui, e você vai abrir o seu path do seu sistema, beleza? Então eu vou abrir o meu aqui, ó, painel. Então você pode vir aqui, ó, em painel, sistema de segurança, sistema, e aí você vai agora em configurações avançadas do sistema. Ao chegar em avançado, você vai aqui na aba avançado e vai clicar em variável de ambiente. No meu caso que eu já tenho, né, instalado, então você pode estar vindo aqui, ó, que é a variável para o meu usuário, beleza? E clicar aqui em editar. Ao editar, na verdade você vai vir aqui embaixo, né? Aqui. E ao editar aqui, você vai colocar justamente o caminho que eu te passei aqui agora, que seria esse aqui, só alterando o nome do seu usuário, beleza? Não esquece disso. E aí você vai colocar aqui como novo, né? Um novo, e você vai colocar aqui dentro aquele caminho, beleza? No meu caso eu já tenho, que seria esse até o último aqui, esse último aqui, ó, roamic-npm, beleza? Ao fazer isso, vai clicar em OK, salvar, OK, beleza? E aí depois você vai reiniciar o seu computador. Ao reiniciar o seu computador, se você abrir agora o terminal e digitar, né, o comando SAS,
você vai se deparar com essa saída. Se você chegou até aqui, quer dizer que já está funcionando corretamente aí o seu SaaS, beleza? O seu computador. Então, se você digitou SaaS e mesmo assim não funcionou, então eu oriento a vocês a voltar lá no site, na documentação e tá verificando o que possa ter acontecido de errado, beleza? Ele até dá aqui também, ó, uma opção, né, um passo a passo. Então aqui você pode vir aqui, ó, ADD Path, beleza? Que aqui é um passo a passo que eles dão, né, para você poder fazer essa alteração, beleza? Então, fica aí como sugestão. E ao fazer isso, você pode estar utilizando via linha de comando, justamente o comando do SaaS, beleza? E aí tanto é que aqui ele dá um exemplo, ó, que você pode estar utilizando o SaaS, source e passando na frente, né, o arquivo SaaS que você quer converter para o CSS, beleza? E aí vamos fazer um exemplo aqui, né, praticar um pouquinho de como que seria isso. Então vou abrir meu editor aqui novamente. Vou salvar isso aqui. Vai ser na mesma pasta, beleza? Teste.css. Então só esperar carregar, beleza? Eu vou colocar aqui novamente aquela... Colocar aqui variável 1. Vou colocar 300 pixels. Variável 2. 150 pixels, beleza? E aí colocar aqui teste widget variável 1 e o right variável 2, beleza? E aí vamos estar, né, fazendo aqui agora fazendo via linha de comando para que ele venha converter esse arquivo SaaS em um arquivo CSS. Então vou abrir aqui vou fechar na verdade aqui, vou abrir, ó, dentro da minha pasta. Vou ficar apertado aqui o botão Alt. Vou clicar e vou abrir aqui com o Git Bash, beleza? Que aqui é do meu computador. Beleza, está aqui. Então se eu dar um ls, ele vai aparecer justamente o arquivo teste.sas, né? Que é o que a gente tem criado. E aqui agora vamos estar colocando um comando que vai fazer a conversão, né, do meu arquivo SAS para um arquivo justamente CSS, beleza? E o comando que vamos estar colocando aqui seria o comando SAS, beleza? Que a gente vai estar utilizando uma ferramenta incorporada ao SAS. A gente coloca agora o arquivo de entrada, beleza? Que no caso vai ser ali, né, teste.css, SAS, na verdade, SCSS. E a gente coloca aqui na frente, né, o arquivo de saída, que no caso vai ser, vou colocar aqui index.css, beleza? Dessa maneira. Ao fazer isso, vamos estar apertando o Enter. E aí, ele não deu nenhum erro. Vamos só dar um ls para ver como é que ficou na nossa pasta lá agora. Só dar um ls. Então você pode ver que já criou mais 2 arquivos. Vamos estar vendo na nossa pasta como que está agora. Então se eu venho aqui na minha pasta, então tem um arquivo, né, teste.scss e tem aqui os 2 arquivos index, que é o CSS, e o arquivo map, beleza? Conforme a gente tinha ficado também da última vez. Vamos só abrir aqui nosso arquivo index para ver como é que ficou dentro dele. Então, olha só, ele está da mesma maneira que quando a gente utilizou lá justamente o software, beleza? Então, como eu falei, é uma aula bem rápida, só explicando como está utilizando, né? Tanto utilizando aí um software para poder fazer esse pré-processamento, ou também está utilizando via linha de comando. Então agora você já tem os 2 conhecimentos de como está utilizando, né, um software e também a linha de comando, beleza? A gente vai estar adentrando mais a fundo, né, mais detalhes mais para frente, porque tem outros comandos também que é bastante interessante para a gente poder estar utilizando, principalmente utilizando a linha de comando, beleza? Mas antes também, antes que eu esqueça, eu não posso esquecer disso aqui, também vale frisar que eu gosto de deixar aqui, ó, um plugzinho no meu editor. Como vocês podem ver, eu uso aqui o Visual Studio Code, beleza? E o Visual Studio Code ele tem um plug bastante legal, que é justamente esse aqui, ó, o Live SaaS Compiler, beleza? Ele é um plug que ele faz justamente o que a gente acabou de fazer ali no terminal, que ele faz a conversão, né, do arquivo SAS para o CSS comum. E aí, caso você queira estar utilizando ele, eu vou estar deixando um link, né, dele aqui abaixo desse vídeo, como também, né, o link aqui da documentação e do Koala, para vocês poderem estar instalando aí no seu editor. A gente vai estar utilizando muito ele para poder aí fazer nossos projetos daqui em diante, beleza? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo na próxima aula.